Boa noite para você, bem-vindo ao JG Pode Chegar. E eu já começo te contando que hoje segue a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Luís. O entrevistado de hoje é Hertes Dias, do PSTU. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão vai fazer nesta semana as eleições simuladas. Além do tempo de voto e habilitação, vão entrar no teste as medidas de segurança sanitárias contra o coronavírus. O feriado de Nossa Senhora Aparecida termina com 2 mortes e 20 acidentes nas rodovias do Maranhão. É o balanço da Polícia Rodoviária Federal nas estradas do estado. Durante 4 dias, a Polícia Rodoviária Federal realizou ações de policiamento e fiscalização nas BRs por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Foram contabilizados 20 acidentes, 15 pessoas feridas e 2 óbitos. Quanto às fiscalizações de trânsito, foram 501 autuações, sendo as principais alcoolemia, condutor ou passageiro sem capacete, condutor sem o cinto de segurança, passageiro sem o cinto de segurança, criança sem cadeirinha e ultrapassagem. No quesito criminalidade, 17 pessoas detidas, sendo que 5 foram condutores embriagados. Nenhuma novidade, né? Você está por dentro do novo sistema de pagamento instantâneo do Banco Central? É o Pix, que promete fazer até mais do que o DOC pede naquelas transferências bancárias. Uma novidade que vem também com muitas dúvidas. Por isso, a gente foi ouvir um especialista. Todo mundo que é familiarizado com transação bancária já conhece na prática como funcionam os serviços de pagamentos e transferências TED e DOC. Mas e o novo sistema online Pix, que promete facilitar de forma gratuita a vida do consumidor? Você já ouviu falar? Os usuários, de modo geral, de contas bancárias, eles poderão efetuar transferências de forma gratuita, de pessoa física para pessoa física, de forma instantânea e sem custo nenhum. Para fazer parte dessa era de transferências e pagamentos instantâneos, os próprios canais de atendimentos bancários já estão fazendo, desde o início de outubro, essa chamada para cadastramento das chaves Pix. Para começar a utilizar o novo sistema de transação bancária, é importante que, antes de tudo, sejam cadastradas chaves Pix em qualquer banco ou instituição financeira que você, consumidor, tenha conta. Então você vai lá no aplicativo do Internet Banking ou no próprio caixa eletrônico associar uma chave, que pode ser o seu e-mail, que pode ser o seu CPF ou algum outro dado, à sua conta bancária, de modo a facilitar a utilização do serviço. Assim como o TED e DOC, o Pix vai ter também uma função reservada no aplicativo do banco, por celular ou na instituição financeira do usuário, como forma de pagar um boleto, serviço ou mesmo transferir dinheiro para alguém. O consumidor ele precisa ter atenção redobrada. Por exemplo, se ele for fazer uma transferência para alguma pessoa, ele vai necessariamente precisar saber os dados bancários daquela pessoa, daquela entidade que ele está transferindo algum valor. Então ele precisa ter uma atenção redobrada. Vamos destacar agora algumas informações sobre a economia. A Caixa Econômica Federal divulgou a ampliação para até 35% da margem consignável dos empréstimos, que podem ser obtidos por aposentados e pensionistas do INSS. De acordo com o banco, as taxas cobradas variam entre 1,34% e 1,50%, por um prazo de até 84 parcelas. As contratações podem ser feitas pela plataforma digital do banco e também nas agências. Intervalo agora. No próximo bloco tem entrevista com o candidato à Prefeitura de São Luís pelo PSTU, Hertes Dias. Não sai daí, a gente volta já. E o JG segue com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Luís. A ordem foi definida em sorteio realizado
pela direção de jornalismo da TV, com a presença de representantes de partidos e candidatos. A entrevista vai ter duração de 10 minutos e hoje recebemos aqui no estúdio o candidato pelo PSTU, Hertes Dias. Boa noite, candidato. Bem-vindo aqui ao jornal. Prazer recebê-lo. Boa noite, Bianca. Boa noite aos telespectadores da TV Guará. Uma honra estar aqui. Bom, o nosso cronômetro começa a contar a partir de agora, são 10 minutos. Candidato, eu estive visitando as suas redes sociais oficiais e lembro de um vídeo divulgado recentemente, onde o senhor chama a atenção, faz um apelo para a falta de espaço dentro da sua candidatura, junto à imprensa, para divulgar suas propostas. Como é que o senhor vai chegar mais perto do eleitor, então? Então, olha só, esse é um tema muito importante, porque essa provavelmente é uma das eleições, talvez a eleição mais importante para São Luís, porque tem a ver com o que está acontecendo no mundo, no Brasil, no Maranhão. Nós estamos atravessando a maior crise econômica da história do capitalismo desde 1929, atravessada por uma crise sanitária que já matou dezenas de milhares de pessoas e só não morreu mais gente em função do SUS, né? Muitos ataques aos trabalhadores, mas são muitos ataques. É situação de guerra. É reforma tributária, é reforma trabalhista, reforma administrativa. Aprovar um marco regulatório em plena pandemia que prevê a privatização de saneamento básico, água, desinvestimento na saúde pública, nos serviços públicos, com o PL 39/2020, e isso não aparece no debate eleitoral, dos quais nós estamos fora, nós não temos direito à inserção, nós não temos direito de participar dos debates na maioria das emissoras, nós não temos direito a ter programa de televisão. Sem voz para chamar atenção para chamar causas. Isso, que os candidatos estão discutindo, é um dizendo, eu estou preparado, o outro fala, não, eu estou pronto. Um diz, eu estou próximo da população, o outro diz, eu estou junto. É uma banalização da situação da classe trabalhadora. 70% dos consumidores de São Luís estão endividados. São mais de 120 mil desempregados, sem considerar aqueles que estão no mercado informal de trabalho. Se tem ataque na pandemia, próximo do processo de eleição, que geralmente eles recuam um pouco, imagina o que não vai acontecer depois dessa eleição. Imagina o que não vai acontecer depois da pandemia. Então, por isso é que a gente não está tendo espaço na grande imprensa. Candidato, eu tenho acompanhado aí seu trabalho durante a campanha, acompanhado suas entrevistas. O senhor sempre chama a atenção para essas ações do governo federal. Há espaço para debate aqui em eleições municipais? Mais do que nunca, essa eleição vai estar atravessada pelo debate internacional e pelo debate nacional. Os outros candidatos estão fazendo caricatura, não querem entrar nesse debate. Primeiro, os 3 primeiros são ligados ao governo federal, Bolsonaro. O Braide, ligado ao Podemos, que é o principal ponto de apoio de Bolsonaro no Congresso. O Duarte Júnior é do Republicanos, que é o partido dos filhos de Bolsonaro, dos 3. E o Neto Evangelista é do DEM, que preside a Câmara e o Senado Federal e apoiado pelo PSL, que é o partido que elegeu o presidente da República. Eles não vão querer fazer esse debate. Por outro lado, não vão querer tocar nos temas principais que tem a ver, por exemplo, com concentração de renda. Aqui em São Luís, Mateus, que está entre os 10 mais ricos do Brasil, paga, por exemplo, um auxílio ticket de alimentação, R$100 por mês. R$100, isso é semi-escravidão. Se você não tocar nesses temas centrais, não tem como resolver o problema dos trabalhadores de São Luís. O senhor fez um levantamento aí com relação ao nome de alguns candidatos e tendência de direita, centro. E o que está acontecendo com os partidos de esquerda aqui no Maranhão, aqui em São Luís especificamente? Então, na verdade, para se unirem. Na verdade, nós não somos só um partido de esquerda, nós somos um partido revolucionário socialista. Nós achamos que esse modelo de organização social, que é o capitalismo, tem que ser superado, porque é irracional. No momento que o desemprego está galopante, eles estão aumentando a jornada de trabalho e reduzindo o salário, quando deviam fazer o contrário, que é o que a gente está defendendo, reduzir a jornada de trabalho, aumentar os salários. Então tem que ser superado. Essas organizações ditas de esquerda, por exemplo, o PT está aliado com o PSL, que é o partido que elegeu Bolsonaro em 11 municípios em São Luís. O PCdoB, que diz que é um partido de esquerda, está atacando a comunidade do Cajueiro. Esse estado é o estado um dos estados que mais mata negros e negras. De cada 100 pessoas assassinadas no Maranhão, 91 são negros e negras. Então o problema não é ser de esquerda e de direita só. É porque está administrando o Estado para as classes dominantes, para os grupos dominantes. Por isso que o Maranhão
que passou 50 anos dominado pela oligarquia Sarney, não mudou quase nada em 6 anos de governo de Flávio Dino. Candidatos, eu sempre venho chamando a atenção para a questão da má distribuição de renda, né? Caso eleito prefeito, é possível um prefeito, um gestor municipal, cortar esse bolo de forma igualitária? Perfeito. Inclusive você falou de bolo, por exemplo. O Maranhão. Acho que para fazer uma ligação, né? Aumentou 13% o PIB em relação ao crescimento nacional. Mas o que acontece? O Flávio Dino e a Edivaldo Holanda estão comemorando a cobertura do bolo e o bolo vai todo para fora, vai tudo... Metade da população do Maranhão não tem problema gravíssimo de alimentação, que eles chamam de segurança alimentar. Segundo, nós vamos taxar as grandes fortunas. Trabalhador como eu, você que está nos ouvindo aí, paga quase mais de 50% do salário embutido nos impostos dos produtos que nós consumimos. Por que as grandes fortunas têm que ficar intocáveis? 40% nós vamos taxar as grandes fortunas. 2, não vai ter isenção de impostos. Não vai ter, não é possível ter isenção de impostos, pois os grandes grupos econômicos, enquanto os pequenos comércios das periferias estão tudo quebrando. O Mateus se transformou nessa potência porque tem uma alíquota de 2% do ICMS, enquanto os outros pagam 18%. Isso é um absurdo. Então a gente vai ter que atacar esses grandes grupos econômicos para poder fazer com que a classe trabalhadora consiga sobreviver minimamente bem nessa cidade. Candidato, eu fico imaginando assim, o PSTU, desde lá da cúpula nacional, aí a gente vem trazendo aí, cortando esse bolo até chegar no município, a gente sabe que faz uma oposição muito forte ao governo federal. Uma cidade governada por um prefeito do PSTU seria uma cidade isolada? Não necessariamente, porque a gente estaria com a população. E não só isso, organizado nos conselhos populares, que é a forma mais democrática de garantir a participação permanente da população nas decisões mais importantes da cidade. Não dá para você eleger 31 vereadores que tem um orçamento de 106 milhões de reais, salário de 15 mil reais, e a população durante os 4 anos não participar das principais decisões. Primeiro, conselhos populares. 2, São Luís tem que ser transformado numa trincheira de enfrentamento contra o processo de neocolonização e semi-escravidão que Bolsonaro quer levar adiante com o seu projeto de ultradireita. Então, deixar bem claro, transformar São Luís numa trincheira contra o bolsonarismo. Esse é um elemento central. Outras medidas importantes. 22% do orçamento municipal, ele vai para pagamento da dívida pública, que a gente não sabe quem fez, por que fez e quem se beneficia. Nós vamos fazer a auditagem da dívida pública e vamos deixar de pagar essa dinheirama para investir em serviços públicos, porque é uma roubalheira. Isso aí é um latrocínio, porque é um roubo seguido de morte, porque desinveste nos serviços públicos e isso aí ocasiona inclusive morte. Por exemplo, a área de saúde é algo explícito em relação a isso. Candidato, o senhor fala sempre nos trabalhadores, na classe trabalhadora. A gente sabe como aqui em São Luís é um processo histórico e que a gente escuta sempre a situação caótica do transporte público. O que tem no seu projeto para o transporte público? Então, olha só, nenhum serviço público no governo do PSTU vai ser transformado em mercadoria. Nós vamos estatizar tudo. Vamos reativar a empresa municipal de transportes públicos, vamos estatizar. Hoje, a prefeitura destina 23 milhões de reais para subsidiar empresário do transporte coletivo. Não, vamos fazer o contrário. Vamos estatizar e os grandes empresários que vão financiar o sistema público para garantir com que, por exemplo, estudante não pague passagem, desempregado não pague passagem, que a gente tenha uma tarifa social. Bom, eu queria aproveitar que a nossa entrevista está bem perto de acabar para a gente falar de cultura. Bom, a gente sabe da sua história no hip hop. Até hoje, o senhor tem um trabalho desenvolvido muito interessante junto às comunidades. Eu quero saber qual vai ser, caso eleito prefeito de São Luís, qual é o espaço para as comunidades, porque a gente sabe que o PSTU tem as suas raízes junto às comunidades. Porque a gente sabe que nos grandes eventos culturais pouco se vê a movimentação cultural das comunidades, Isso. né? Primeiro lugar, eu, enquanto rapper, já sofri um monte de discriminação, inclusive fui detido pela polícia no bairro da Liberdade, já inclusive depois de ser professor. Significa o seguinte, que não adianta só você valorizar o produto cultural se você não valoriza quem produz a cultura. Por exemplo, a gente fala muito do boi do Maracanã, que é o meu boi, Bumba Boi do coração. 70% da região do Maracanã vai ser transformado em zona industrial.
Então não adianta você estar exaltando aquela cultura se a comunidade pode perder 70% do seu território. Como é que morreu o Coxinha? Como é que morreu João do Vale? Como é que morreu Gerô? Não adianta só valorizar a comunidade da área Itaquibacanga, a liberdade que leva o tambor de crioula, etc. e tal, para Praia Grande, quando a molecada desses bairros vão caminhar nesses espaços em grupo, a polícia não sai do pé. Então nós vamos valorizar muito a cultura, inclusive construir o Conselho Popular de Cultura com verba, que são os artistas que vão definir como e onde tem que ser aplicado, para que os artistas, os produtores culturais não fiquem dependentes do Estado. O Estado não tem que determinar política de cultura. São os conselhos populares através dos seus fomentadores, dos seus produtores culturais. Candidato, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Jornal da Guará, e a programação da TV Guará vai estar aberta aí para todos os candidatos, espaço para todos de forma igualitária, viu? Eu queria agradecer muito, e seria muito bom que fosse assim todas as outras emissoras que estão excluindo o PSTU. Portanto, essas emissoras não têm direito de falar que estão fazendo da eleição um processo democrático. É extremamente antidemocrático excluir o PSTU ou qualquer outro partido de um processo desse. Muito obrigado. Muito obrigada, viu? Sucesso. Obrigado. E amanhã a nossa série de entrevistas continua com o candidato à Prefeitura de São Luís pelo PRTB, Silvio Antônio. Fica agora aí com a atividade de campanha dos candidatos nesta tarde e noite de terça-feira. Bira do Pindaré, do PSB, à tarde fez caminhada no bairro Cruzeiro do Anil e à noite tem reunião com a coordenação de campanha. Duarte Júnior, do Republicanos, participa de entrevista em emissora de rádio e depois realiza live com a apresentação de propostas para São Luís. Eduardo Braide, do Podemos, à tarde participou de caminhada no bairro São Cristóvão e à noite faz panfletaço na Avenida Guajajaras. Franklin Douglas, do PSOL, à tarde fez gravação de podcast e programa de rádio e à noite tem reunião da coordenação de campanha. Hertes Dias, do PSTU, à tarde concedeu entrevista para programa de TV. À noite participa de reunião no comitê do bairro São Raimundo e encerra a agenda com live com o Fórum Maranhense de Entidades de Pessoas com Deficiência e Patologias. Jaisael Marques, da Rede Sustentabilidade, à tarde fez visita ao bairro Vila Lobão. Neto Evangelista, do DEM, à tarde fez gravação de material de campanha. Depois participou de caminhada no bairro Anjo da Guarda e à noite tem reunião com lideranças no bairro Vila Embratel. A agenda do candidato Rubem Júnior segue com o candidato a vice na chapa, Honorato Fernandes, do PT, que à tarde participou de caminhada na Vila Embratel e depois no bairro Angelim. Encerra a agenda à noite com lançamento de candidatura de vereadora no bairro Aurora. Silvio Antônio, do PRTB, à tarde participou de reunião com apoiadores do comitê no bairro Coatraque e à noite faz live de explanação do plano de governo. Iglesio Moisés, do PROS, à tarde participou de debate na Praça Deodoro e à noite concede entrevista ao Jornal de São Luís e gravação de conteúdo para as redes sociais. Como acontece todos os anos, o TRE faz as eleições simuladas. Uma zona do estado é sorteada para fazer testes como se fosse um dia da votação mesmo. Neste ano, o que tem de diferente é que entra nessa simulação a verificação das medidas sanitárias. É ano de pandemia, né? Neste ano de eleição, algumas mudanças vão ser necessárias para que a segurança sanitária dos eleitores seja garantida no processo de votação. O objetivo é demonstrar para esses eleitores as práticas sanitárias que foram adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, visando a garantia dos eleitores e dos mesários. O pleito simulado vai avaliar a atuação dos eleitores e mesários, além de cronometrar o tempo de cada pessoa na urna. Tudo real, eleitores, mesários e urnas. Na simulação, somente os candidatos serão fictícios, de acordo com o secretário do TRE. E se houver dúvidas por parte dos eleitores, ali poderão ser esclarecidas junto aos servidores do órgão. Além disso, nós vamos estar simulando e tomando medidas do tempo de votação dos eleitores para que a gente tenha uma ideia como vai ficar esse tempo de votação com a adoção dessas medidas sanitárias no fluxo de votação do eleitor. O objetivo do TRE nesse projeto de eleição simulada na cidade de Lima Campos, na próxima sexta-feira, dia 16, é principalmente familiarizar o eleitor no processo eleitoral.
além de apresentar nesse dia as medidas de segurança sanitária que o órgão está adotando para o dia das eleições. Intervalo e a gente volta já para te mostrar como os professores estão adaptando as alternativas tecnológicas para garantir o acesso dos estudantes às aulas. É muito interessante. Perde não, é depois do intervalo. De volta para falar sobre educação, a pandemia, já sabe, né? Mudou a rotina dos estudantes. E os professores? Mudou e muito também. E a tecnologia acabou virando uma aliada e despertou para a criatividade. A ideia é atrair a atenção dos alunos e utilizar todas as alternativas disponíveis. Diversos desafios têm sido enfrentados pelos professores nesse período de pandemia do Covid-19. Muitos deles precisaram se reorganizar, se ressignificar e se adaptar a esse novo momento de ensino. Muitos deles têm feito a diferença nessa época de isolamento social. Longe das salas de aula desde março por conta da pandemia do coronavírus, professores e educadores precisaram se adaptar a uma nova rotina de ensino e reinventar possibilidades de solidificar a tecnologia aliada à criatividade. Na turma virtual que nós temos na plataforma, eu tive que readaptar alguns conteúdos, algumas formas para que eles pudessem entender rapidamente, ou para que eles pudessem captar rapidamente aquele conteúdo que eu queria que eles aprendessem. Um momento em que novos caminhos têm se apresentado. E por falar em novo, as professoras Rosilene e Camila contam como tem promovido o ensino de maneira não presencial. E eu vivi um projeto muito feliz, que foi o projeto Eu Posso Sonhar. Um projeto em que nós, estudando o gênero textual poemas, nós vimos o encantamento das crianças, né? Elas se apaixonaram por esse gênero textual e elas começaram a escrever espontaneamente, a produzir seus poemas. Hoje em dia contamos, além do trabalho no WhatsApp, contamos também com o trabalho no Google Meet. E para os alunos que não têm acesso a essas ferramentas, disponibilizamos também as atividades impressas na escola. Uma ressalva importante: a família dos alunos é essencial no acompanhamento da nova rotina escolar. E excepcionalmente hoje não teremos os analistas, mas amanhã Geraldo Yensen, Clodoaldo Correia e Felipe Clã vão estar de volta para debater aí o cenário político local e nacional. Aproveite muito bem a sua noite de terça-feira. O JG volta amanhã às 18h30, logo depois, coladinho com Ronda 23 de Elinalva Cardoso. Tchau!